você contribuir para uma causa quer dizer que você acredita naquela causa, que você se envolve com ela, que você está de tal forma envolvido que você faz a sua dedicação, a sua oferta, a sua participação com aquela causa. Pode ser uma causa beneficente, pode ser um movimento solidário com alguma coisa, ou pode ser mesmo uma causa familiar, ajudando os familiares, o patrimônio familiar, auxiliando pessoas queridas. Você está servindo, você está trabalhando por aquilo ou doando alguma parte daquilo que você consegue para que aquilo funcione. Ou mesmo você está fazendo algo para ter um retorno. É uma das coisas que mais nós vemos muitas vezes em muitos que participam de religião, participam de igrejas, de lugares religiosos onde há um desafio para que a pessoa vá lá e ela doe uma parte substancial de suas finanças, porque ela doando aquele valor tal, ela irá receber uma bênção tal. Ela doa valor X, ela recebe uma bênção X, Y. E assim muitos lugares, muitos locais de irradiação religiosa desafiam seus visitantes, seus adeptos a contribuírem. Quando Jesus estava assentado numa parte ali do templo de Israel, já estava talvez descansando depois de momentos acalorados de debates com os doutores da lei, com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Agora ele estava num átrio do templo, que era o pátio, chamado Pátio das Mulheres, que era onde várias pessoas podiam passar por ali, estar ali, adorar a Deus naquela área do templo. E nesse pátio, ou neste átrio, havia também o gasofilácio, ou seja, um dispositivo para as pessoas lançarem ali suas ofertas. Elas davam suas ofertas, seus dízimos, valores naquele gasofilácio. Era conhecido também como shoferof, porque eram 13 recipientes em forma de trombeta, uns cones, onde as pessoas colocavam seus valores naqueles cones, que eram arrecadados, eram para arrecadação do templo, etc. E ele vê as pessoas ali. Jesus está talvez assentado num lugar onde ele pode ter uma visão panorâmica dos passantes, dos transeuntes e das pessoas que fazem ofertas naquela área ali. Ele vê as pessoas dando suas ofertas, passando por ali, quando vê uma viúva pobre passa e dá a sua oferta ali, que o texto nos diz que ela deu 2 moedas, que era um valor lá. Marcos usa essa expressão 2 moedas porque ele pensava nos seus leitores romanos, não só hebreus, não só judeus, mas também pensava em gentios que iam ler o seu evangelho. Então ele coloca dessa forma, em vez de falar denário ou outra coisa, ele fala 2 moedas, que seria um lepton, seriam 2 moedas romanas. Ele fala assim porque a viúva estava dando um valor que Jesus observa que para ela era um valor muito importante. Para ela era algo praticamente sacrificial. Ele fala que aquela mulher deu mais do que todas as outras pessoas ricas, pessoas prósperas, que passavam por ali e davam suas ofertas, davam suas participações. Mas então ele vê aquela pessoa, aquela viúva, que chega ali e deposita 2 moedas. Aquele valor que ela deu era irrisório, era muito pouco, não era uma quantia forte, mas Jesus viu o coração, viu a
a relação daquilo com a vida daquela mulher. O texto não fala se ele percebeu isso de maneira sobrenatural ou se ele soube de alguma coisa antes. Fala que ele ressalta o valor daquela mulher foi maior do que todos, porque ela deu o que ela mais necessitava. Ela deu praticamente de todo o seu sustento. Os outros deram do que lhes sobrava. Esse texto está em Marcos capítulo 12, do versículo 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. E é um texto que nos mostra, dessa forma, o valor da dedicação pessoal a Deus. Aquela mulher representa essa dedicação que fazemos ao Senhor. Quando fazemos com sinceridade, não é o número ou a quantia que Jesus mostra ali, que para Deus, para o reino de Deus, dinheiro não é nada. Não são os grandes templos, as grandes apresentações, grandes realizações que estão contando aqui. O que ele está vendo é o interior das pessoas. O quanto aquela pessoa passou para chegar àquele ponto e adorar a Deus daquela forma. O que é feito em espírito, em verdade. O que é feito de coração. O que é feito às vezes até com um certo sofrimento. Mesmo que a pessoa pudesse estar economizando aquilo para comprar a refeição do dia para ela ou para os seus filhos. E ela usa aquela parte porque ela pretende adorar a Deus. Ela está com seus olhos fitos naquele que é a fonte de todas as provisões, naquele que é a fonte da vida no universo. E isso perpassa todas as outras causas. Ela não está pensando numa religião propriamente dito, ela não está pensando em agradar líderes, não está pensando em aparecer, ela nem está dando sobras do que ela tinha financeiramente. Ela está dando algo vultoso para ela. Outros poderiam olhar aquelas 2 moedinhas, aquele lepton, e dizer, poxa, essa mulher aí está economizando muito, está dando muito pouco de oferta. Mas Jesus vê diferente. Ela viu que ela estava dando algo para ela substancial, algo que lhe custava muito. Isso nos lembra de um episódio lá do Velho Testamento, quando o rei Davi faz uma oferta num local que ele havia comprado. Ele comprou de um homem um local onde ele ia fazer naquele local um altar. E aquele homem, quando viu que o rei Davi ia fazer um altar ali, ele disse para o rei que doava aquela parte do terreno dele, que o rei não devia pagar nada, aquilo lá ia ser para o Senhor, Deus. Então ele doava para o rei, não tinha problema. Então Davi fala para aquele homem, não, eu vou comprar este terreno, porque não darei ao Senhor coisa que não me custe nada, não oferecerei ao Senhor um holocausto, um sacrifício que não me custe nada. Veja que não é você ficar dando ofertas ou fazendo algo que você não pode fazer. O próprio apóstolo Paulo explica este princípio em uma de suas cartas aos crentes na igreja de Corinto, quando ele fala que cada um deve doar conforme o que está no seu coração, porque Deus ama a quem doa com alegria. E Paulo ainda diz para os cristãos lá separarem para a oferta, para entregarem no domingo. Eles chamavam de dia do Senhor. Eles se reuniam no primeiro dia da semana, a igreja primitiva, e era um dia que eles passaram a chamar de dia do Senhor. Pois bem, neste dia eles se reuniam também para entregar as ofertas. Então Paulo fala, cada um separe conforme a sua prosperidade. O que quer dizer que, conforme a pessoa conseguiu adquirir, ela separa uma parte. E Paulo observa bem que as pessoas não deviam dar ofertas para a obra de Deus com necessidades, mas sim de acordo com a sua prosperidade. Então, quando você vê certos movimentos, hoje em dia, instigando as pessoas a fazerem doações,
fazerem ofertas, mesmo se sacrificando, mesmo não podendo mais. Como eu já vi um caso em que uma senhora deu tantas ofertas, fez tantos votos numa certa religião e não viu o resultado e depois ficou aborrecida com aquela religião, parou até de frequentar. Porque ela fez por outros motivos e aquela religião também é uma religião que instiga muito as pessoas a ficarem fazendo doações, fazendo ofertórios, fazendo campanhas, o que também não é certo. Porque se você está pregando o evangelho, você deve pregar o evangelho, não é usar as reuniões para ficar instigando as pessoas a darem contribuição. Deus ama a quem doa com alegria. Se é uma obra missionária que precisa de sustento, se é uma igreja que precisa pagar conta de luz, um serviço espiritual que está sendo prestado e quem serve espiritualmente precisa de se sustentar, precisa ter também sua vida aqui neste mundo, que ela não vive de vento. E a Bíblia diz que digno é o trabalhador de seu salário, que digno é o obreiro de seu salário. A palavra de Deus também nos diz que devem ser considerados dignos de dobrados honorários aqueles que vos presidem bem, aqueles que vos ensinam. Ou seja, o apóstolo orientava que aqueles que ensinavam, que presidiam, que dirigiam a igreja, deviam receber para isto, deviam ser sustentados, deviam ser honrados. Isso é um sistema desde o Novo Testamento, desde as sinagogas, e a palavra de Deus reforça você contribuir, ajudar o ministério. O ministério precisa ser sustentado porque as pessoas não vivem de vento. Digno é o trabalhador de seu salário. Por outro lado, este texto aqui de Marcos nos mostra que o que está em voga espiritualmente quando uma pessoa oferta, quando uma pessoa dedica algo a Deus, é que ela o faz com sinceridade, ela o faz com amor, ela o faz com adoração, ela faz de forma espiritual. E ela deve fazer com este propósito, o propósito de servir a Deus, como uma consciência de quem realmente está crescendo espiritualmente. Alguém que está sabendo o que está fazendo para o Senhor de coração, e não porque foi forçada a fazer aquela oferta, como pode estar acontecendo por aí. Então que aprendamos a contribuir como um sinal de que nos envolvemos com a obra de Deus, como um sinal de que nós cremos, como um sinal de que nós estamos comprometidos com o Senhor. E isso deve ser para quem crê. Quem não acredita, quem é crítico, quem não aceita a fé, quem não acredita na palavra de Deus, quem age de forma que mostra uma ignorância acerca das questões espirituais, não tem obrigação nenhuma, não é a sua área você contribuir. Você deve contribuir para o Senhor se você crê nele, se você respeita ele, se você segue a ele. Nós temos tido tantos motivos de agradecer a Deus, desde o ar que respiramos, até as famílias, as pessoas queridas, até nós estarmos lutando, nós estarmos vivendo mais um dia. Nós devemos ser gratos por tudo ao nosso Deus e Pai. Então, contribuir deve ser feito com este espírito de gratidão, este espírito de parceria até com Deus, alguém que caminha com Deus, como Jacó resolveu fazer. Quando ele fugia de seu irmão Esaú, ele fugia e cansado de viagem, ele dormiu na estrada, ali num lugar deserto, com uma pedra como travesseiro. Ali ele dormiu, sonhou com uma escadaria angelical, e quando ele acordou, ele viu esse lugar é a casa de Deus. E ali ele colocou uma pedra, simbolizando que aquele local ele teve já uma visão da presença de Deus, e ele pensou, orou e decidiu que ia dar a 10ª parte de tudo que o Senhor lhe desse.
Se Deus lhe desse sustento, provisões, dali em diante ele ia retirar a 10ª parte de tudo que ele conseguisse adquirir, ele ia ofertar a Deus. Foi um voto dele, foi uma dedicação dele, porque ele percebeu naquele local que o Senhor estava cuidando dele. Ele estava sendo observado por Deus. Ele estava em fuga, sozinho, de repente triste, ansioso, e ele percebeu que não estava só, que não estava desamparado. Então ele tomou essa atitude. Então a contribuição deve ser esse tipo de atitude, uma atitude de fé, uma atitude de reconhecimento. E com certeza era isso que permeava o coração daquela viúva. E Jesus, que vê todas as coisas, percebeu como ela deu aquela oferta. Então o que você doa a Deus não é com relação à quantidade, mas é com relação à sua vida, ao seu coração perante Deus. Graça e paz para você.